incendeia, 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 incendeia. Aleluia. E como em Pentecostes, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Deixe ser tocado por Ele. Deixe ser restaurado por Ele. Deixe o Espírito mover através da sua vida. Não se envergonhe. Não ligue para quem está do seu lado, por quem está atrás de você ou à sua frente. Deixe o Espírito Santo te tocar e reacender o fogo que uma vez foi aceso. Deixe esse fogo queimar. Queimar tudo aquilo que não agrada o Senhor. Queimar toda iniquidade. Queimar todo pecado. Toda transgressão. Toda frieza. Que o teu corpo queime na presença do Senhor. Como brasa viva. Como brasa viva, Deus. Incendeia. 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 Incendeia, 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 Glória a Deus, queremos verdadeiramente, Senhor, que o Senhor incendeie nossos corações nessa noite. Prepara o nosso coração para a palavra, Senhor. Nos prepara para a palavra, aceita a nossa oferta. Abençoe cada uma das pessoas que ofertaram de forma generosa, com coração, com alegria. Te peço também pelas pessoas que quiseram ofertar nessa noite, não tiveram condições. Pelas pessoas que estão desempregadas, Pai. Pelas pessoas que estão sem recurso financeiro, ó Pai. Estão sem auxílio nesse sentido, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Prepara o nosso coração, porque na verdade o Senhor já tem falado. Desde a hora do teatro, desde a hora da coreografia, desde o momento da oração inicial, desde a hora, Senhor, daquele filme que nós assistimos, Senhor. Mas incendeia o nosso coração, Senhor. Nos faz queimar mais uma vez, Senhor. Fazemos a mesma oração, Senhor, que foi feita já antigamente. Não deixa apagar, Senhor, o pavio que ainda fumega, mas nos incendeia em nome do Senhor Jesus nessa noite, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, queríamos chamar o pregador dessa noite. Vou deixar até para ele se apresentar melhor para a igreja, a gente não perder tempo, já otimizar esse tempo, na verdade. Mas continue com expectativa alta em Deus, porque nosso Deus, diferente das pessoas, Ele não decepciona a nossa expectativa, Ele surpreende as nossas expectativas. A palavra de Deus fala em Efésios 3:20 que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Esse é o Deus que nós servimos, é esse Deus que vai ser manifestado aqui nessa noite, em nome de Jesus. A oportunidade. É minha terceira vez que eu venho a essa casa, então eu acredito que a palavra está sendo semeada. E enquanto o Juliano me fez um convite, eu falei com ele, claro que eu vou. Eu amo este lugar. Eu estou vendo rostos conhecidos aqui. Só que ele falou que toda semana vai ser um episódio da série The Cozy, não é isso? Então eu quero ser fiel à série que foi ministrada. Amém? Quem viu esse primeiro episódio pela primeira vez? Pela primeira vez? Amém. Glória a Deus. Meu nome é Cleiton Ferreira. Eu congrego na Igreja Batista do Pompeia. Meu pastor é o pastor Roberto Moraes. Ele é vice-presidente da CBN. Eu também ajudo um trabalho com moradores de rua.
todo domingo às 8 horas da manhã, nós levamos café com ministração para os moradores de ruas. Tem moradores de ruas que vão à igreja a pé e saem do centro, vão a pé. Por quê? Porque estão com sede da palavra. Eu também ajudo numa casa de recuperação, entendeu? Nós temos oração 3 da manhã, 6 da manhã. Quando alguém está com alguma dificuldade, eles me ligam. Então, praticamente, eu estou 24 horas assim, ligado no Senhor. Amém? Interessante que, quando eu falei para o Juliano, na segunda, que eu ia dar o tema para ele, até eu me fiquei constrangido. Porque o primeiro episódio fala assim, ele te chama pelo nome. Amém. Se eu fosse ministrar sobre isso aí, era batata, filé. Eu podia falar, o escolhido é ou não é? Mas não, Deus me traz isso. Traumas que precisam ser removidos. Gente, onde que eu vou encaixar isso aí, meu Deus do céu? Deus é maravilhoso. Por que eu quero falar sobre isso? Porque vocês são especiais. Tem pessoas lá fora que precisam de vocês. Vocês não é simplesmente um cristão que vem aos cultos e sentam no banco. Vocês têm valores. 1 João 4,19 diz que ele amou você primeiro. Então a palavra que eu vou trazer para vocês aqui é uma palavra de motivação, para que vocês possam sair do banco da igreja e proclamar o evangelho. Amém? Feche os olhos. O Espírito Santo vai ministrar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, canta igreja, que a minha vida está nas mãos do Deus que vivo está. Ora masurianda ramanaramache caramana. Ele enviou seu filho amado. Recebe o Espírito Santo nessa noite. Não saia daqui como você entrou. Hoje é noite de uma experiência nova com Deus. Aleluia. Na cruz glória a Deus, Ramaia, por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Aleluias. Amém. Ele vive. Irmãos, dá vontade de deitar aqui e chorar, irmãos. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão forte aqui. Mas tão forte. É hoje. João capítulo 3, versículo 3. Você vai ser meu intercessor, hein? Eu tenho até que horas, meu querido? Opa, faz isso não, hein? O Lucas me conhece. Amém, irmãos? Abriu aí? Eu posso ler a palavra? Diz assim, ó. João 3:3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, o quê? Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? O próprio Nicodemos fez essa pergunta. E ele fez outra pergunta depois: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Por isso que eu amo Jesus, irmãos. Jesus respondeu:
em verdade te digo, quem nasce da água e do Espírito, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Como vocês viram a série, tem vários personagens, mas eu quero focar em dois. Eu vou chamar ela de Lilith primeiro. Amém? E Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Nicodemos, ele era fariseu, membro do Sinédrio, mestre da lei. O seu nome significa dar vitória ao povo, ou aquele que conduz o povo à vitória. Interessante que ele estava vindo de Jerusalém até Cafarnaum. E alguém chegou perto dele e falou que tinha uma pessoa, uma mulher possessa de espíritos malignos. Mas interessante que o local onde ela estava era o Distrito Vermelho e não era digno de um religioso ir. Aqui eu já aprendo muita coisa, irmão. A religiosidade tem matado muitos irmãos. Eu cheguei aqui, ó, pergunta do Juliano. Eu estava evangelizando ali na praça, no bar ali, ó. Por quê? Porque hoje as pessoas carecem do amor de Deus. Amém? Interessante que a religião não permitia Nicodemos ir até o Distrito Vermelho. E quantas vezes nós somos impedidos de ir até lugar por causa da nossa fé? Tem uma frase que eu sempre posto ela, e posto com veemência: o céu é para todos. Deus não é católico, Deus não é cristão, Deus não é budista, Deus não é espírita, Deus é soberano. E Ele morreu para todos. Amém? A sua religião não permitia. Olha, interessante. Mas, obrigado por um soldado, ele teve que ir ver a situação que estava acontecendo. Para você ver. Ele foi obrigado por causa de um soldado. Se ele fosse um cara religioso mesmo, aqueles tementes a Deus, ele podia ter negado. Mas o medo dele, de o soldado tomar as posses dele, ele teve que ir. E era uma mulher que causava pânico nas pessoas. De vez em quando, os espíritos malignos a possuíam. Que mulher é essa? Por que esse acontecimento? E eles deram nome para ela. Mas interessante, que não foi eles que deram o nome para ela. Se você for ver no episódio, obrigado, amado. Se você for ver o primeiro episódio, o pai dela já chamava ela de Lilith. O próprio pai. Interessante que o pai dela já chamava ela de Lilith. E Lilith era portadora de enfermidade ou morte. Lilith aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica. A série não mostra. Só vê um homem correndo e um soldado jogando ela para casa. Mas repara uma coisa. Quando o soldado pega ela, reparou o semblante dela, mas ela está bonita? Quantos de nós somos assim, né? Amém? E quando ela era criança, ela tinha um trauma. Que trauma que era, Cleide? O medo. O que é o medo? É uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário, trazendo para os nossos dias. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas têm medo? Será que vai dar certo? Será que é comigo? Por que eu faço e as coisas não acontecem? Será que eu estou servindo Deus verdadeiramente? O medo. E eu separei alguns tipos de medo. Tem um medo que traz desconforto, que pode ser a
falta de emprego, essa pandemia aí, um mal-estar. Interessante, irmãos, que nesse ano, eu nunca passei um ano tão abençoado igual esse ano. Abençoado assim, na fala. Que eu falava pra você, tanta luta, mas tanta luta, pra vocês terem ideia. Em dezembro, eu estava trabalhando, caiu no meu pé um contêiner com 750 litros de água. No meu pé esquerdo. Era me ter ficado sem o pé. O médico não acreditou. Tipo assim, nem quebrou, não deu nada, só machucou. Aí eu fui lá para Brasília fazer tratamento. E o meu INSS estava dando negado. Então eu fiquei 4 meses sem receber. E eu tenho uma filha, eu pago pensão. Uau! Deus está aqui, irmão. Deus nunca me honrou como tem me honrado. Sabe por quê? Porque eu larguei os traumas que tinha na minha vida. Eu decidi amar o Senhor de todas as forças. Estando bem ou estando ruim, irmão. Eu não abro mão desse Jesus que eu sirvo. O Lucas está aqui, o Juliano está aqui, as pessoas que me conhecem, mas está aqui. Eu já fui preso, tomei tiro. Eu tenho uma bala agarrada no olho, não posso tirar essa bala, porque ela está colada na retina. Mas por quê? Porque eu tinha um trauma. Meu pai morreu matado por um amigo. E um amigo meu atirou em mim. Então eu tive a dificuldade, sempre tive. Graças a Deus eu fui liberto de ter amizade. Até no meio da igreja. Eu sou aquele cara assim, como se diz no mundão, né? É para jovem, eu vou falar igual jovem. Pau para toda obra. Eu sou assim na igreja. Mas na hora que eu precisava mesmo, eu me escondia. Quantas pessoas aqui no nosso meio são assim, se esconde. Não se abre com o seu irmão. Não fala do seu problema. Acha que vai vencer sozinho. Ei, vai vencer não, viu? Vai vencer não. Cheguei no hospital praticamente morto. Meu olho saiu para fora. O médico falando que eu ia morrer. Aí o pastor falou assim, não pode morrer, Deus tem propósito na vida dele. E começou a jogar óleo ungido nos buracos da bala. Então eu fiquei de um dia para o outro sangrando. Toda vez que eu vejo uma bandeja de bolo, eu fico com trauma. Por quê? Porque se colocava uma bandeja de bolo debaixo da minha cabeça, aí tirava de 15 minutos, caía do sangue. E no outro dia, irmãos, para a glória do Senhor, eu estava andando. Não passei por cirurgia. Fiquei 5 dias internado. Saí do hospital e fui embora. Mas ainda carregando esse trauma. Por quê? Porque o amigo meu atirou em mim. O amigo do meu pai matou meu pai. O amigo do meu primo matou meu primo. Então eu tinha isso comigo. Eu não se abria. E isso me causou muitas consequências. Em 2018 mesmo, eu preguei aqui ano passado, eu caí 12 metros de altura. Por quê? Porque eu não tinha ninguém para me compartilhar o que eu estava passando. O trauma que eu estava vivendo. Eu precisava desabafar com alguém, mas não, eu me recolhi. Quantos de nós somos assim hoje? Será que eu vou falar isso para o meu irmão? Será que não vai falar para ciclano? Irmão, nós somos igreja, irmão. Nós somos igreja. Se você não puder confiar nos irmãos da igreja, irmão, rasga a Bíblia, volta para o mundo. Nós somos igreja, irmão. Nós estamos aqui, um ajudando o outro. Irmãos, eu quebrei a coluna, a bacia, o quadril, furei a bexiga, eu fiz 4 cirurgias. O médico falou que eu não ia andar nunca mais. Eu perdi 23 quilos de massa muscular porque eu peguei 2 infecções bacterianas. Mas sempre oração, irmão. Porque eu sempre criei e creio no Deus que eu sirvo, irmão.
saí do hospital, graças a Deus, com muita dificuldade. Eu tomava 27 comprimidos. Aí eu entrei em depressão, fui parar por uma clínica de recuperação. Chegou na clínica, eu fui ajudar um pastor. Eu estava até comentando com o Lucas. E na clínica de recuperação, como eu faço parte de alguns grupos, você vê muitos relatos de pessoas que já foi do crime, trauma de pessoas. Igual chegou um rapaz lá, irmão, que ele tinha AIDS, tuberculose e doença de rato. As pessoas tinham nojo de comer, porque se comesse o prato dele, tinha que marcar o prato dele para não comer. Eles acham que ia pegar. Ele adoeceu e ele foi para o hospital. Eu fiquei com ele 15 dias no hospital. Tinha dia que o pessoal da clínica esquecia, eu ficava sem comer. Eu falei para ele aqui, ó. Falei para ele assim: meu irmão, ele chama Frank. Ele mora no Taquari. Ô Frank, você crê, se nós orar, Deus pode mudar a sua história? Ele está assim: ô pastor, eu creio. Irmãos, ele tomava 3 remédios. Demorava meia hora para me dar os remédios para ele. Sabe por quê? Ele não conseguia engolir. Tão fraco que estava. E as técnicas de enfermagem não davam, porque tinha nojo. E eu que dava. E ele chorava, eu chorava junto. Ele está assim: ô pastor, eu estou doente, seu irmão. Eu te amo, cara. Eu te amo. Irmãos, eu e você, nós nascemos para abençoar vidas. Não tem outro propósito para nós não, irmãos. É cumprir o ID. Entendeu? É sair, é pregar a palavra. Eu sou evangelista nato, eu amo essas coisas, missão urbana, eu gosto de gente. Eu amo gente. E nesse dia nós lemos 40 capítulos da Bíblia, numa madrugada, e orei por ele. Eu estava tão cansado que eu fui para a clínica dormir. Quando eu voltei para lá, ele já gritou: pastor, Deus me curou. Eu estou comendo 2 marmitex sozinha, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ele não andava. Chegou na clínica, eu comecei a fazer ele empurrar a cadeira de roda. O Frank andou, irmão. Eu dei pré-batismo para 6 pessoas na casa de recuperação. Quando no dia de batizar, o Frank me chamou, falou: meu seu pastor, eu conheço a palavra há mais de 14 anos. O que é que me impede de ser batizado? Eu nada, mas eu quero que o Senhor me batize. Eu, por quê, Frank? É porque o Senhor estava comigo quando eu chorava. É o Senhor que estava comigo quando eu alegrava. Ô irmão, quando eu peguei ele no colo, entrei com ele na piscina, irmão. Glória a Deus. É por isso que eu vim aqui hoje ministrar para vocês sobre traumas, irmão. Tem pessoas aqui que não rompem na caminhada porque carregam traumas ainda que está em você. Amém? A trauma da tensão, que pode ser uma angústia. Quantas pessoas são angustiadas hoje na igreja? Ô, irmãos, eu sou chorão assim mesmo, tá? Porque eu sei de onde que Deus me tirou, amém? Aonde que abundou o pecado. Então, irmão, eu tenho que fazer dobrado para Deus. Trauma também da ansiedade. Mateus 6. Aqui eu gosto. Quem está sendo ministrado aí? É isso aí. Glória a Deus. Amém? Mateus 6, 25. Eu vou andar rapidinho, cadê o tempo, tá, irmãos? Quero ser fiel a vocês. Porque... Posso ler? Vamos lá, sobre ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? É uma pergunta. Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um dia da sua vida? Por que andeis ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Vamos pular para o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de... E as demais coisas... E o que você tem buscado, irmão?